Flamengo empata contra o Botafogo e fica a 4 pontos do líder Palmeiras. Treinador Felipe Luiz começa a dar sinal que está se perdendo. Matheus Gonçalves é anárquico. E os medalhões são o quê? Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, ontem tínhamos a chance de fazer 3 pontos e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas não foi o que aconteceu. E o Campeonato Brasileiro está dessa maneira. Palmeiras 22 pontos, Flamengo 18, Cruzeiro 17, Bragantino 17, Ceará, Bahia com 15, Fluminense com 14, Corinthians e Atlético Mineiro com 13, Botafogo, São Paulo com 12, Mirassol com 11, Vasco da Gama, Fortaleza Internacional com 10, Vitória e Grêmio com 9, Juventude com 8, Santos com 5 e Sport Recife com 2. Estamos a 4 pontos do líder Palmeiras. A 4 pontos do líder Palmeiras. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos lá. Flamengo ontem, sem criatividade nenhuma. Nenhuma. Mais uma vez, o Rossi, o nosso goleiro, foi um dos melhores. Então eu tenho essa visão. Se o goleiro é o melhor ou um dos melhores em campo, tem algo de errado. Meio de campo inoperante, ataque sem criatividade. E isso é o dedo do treinador. Ah, mas o Flamengo não teve o Arrascaeta. O Arrascaeta vem fazendo gols. E isso eu não questiono. É a melhor fase dele goleadora, início. Mas ele não vem criando oportunidades para os atacantes. A gente não pode tapar os olhos para isso. Ele não vem fazendo boas partidas com o Flamengo. Ele dá o gás, é aquilo que eu falo, e podem olhar os jogos que ele está presente. Ele dá o gás nos 20, 30 minutos. Está sendo agraciado com os gols. Mas depois ele simplesmente some do campo. Some, desaparece. Você só vai ver o nome dele de novo na hora que ele é substituído. Quando é substituído. Fora isso, você não vê mais. Falar que isso ele está na sua melhor forma física, então qual que é a pior? Mas ontem ele não estava em campo. Então ele não é o assunto aqui. Ah, mas ele não estando em campo, o Flamengo não tem criatividade. Não tem criatividade há muito tempo. E não é de hoje. E não é de hoje. Não é de hoje. Mas jogar a culpa na falta de criatividade. O time do Botafogo todo desfacelado. E ontem, sem o seu principal jogador, que é o Savarino. Teve o desfalque do Arthur. Teve menos posse de bola que o Flamengo. Mas criou as melhores oportunidades. E aí? E aí? Como explica isso? Para o Rossi ser o melhor? Para o Rossi ser o melhor, como explica isso? Aí chegou a entrevista coletiva. Aí foi dolorido. Dolorido a entrevista coletiva. E aí mostra que o Felipe Luiz começa a se perder no Flamengo. Eu não quero ele ser demitido, mas ele está começando a cavar a sua própria saída. Está começando a ser o mesmo.
culpa o calendário. O calendário é para todos. O calendário é para todos. O calendário é para todos. Os 20 clubes da Série A, o calendário é para todos. Ah, mas o Sport... Peraí. Ah, mas o Santos não está na... Então vamos lá. Temos, infelizmente, que fazer a comparação, porque o nosso maior rival hoje, que todo mundo fala no futebol brasileiro, é o Palmeiras. Palmeiras chegou na final do Campeonato Paulista. Perdeu. O Flamengo foi campeão do Carioca. O Palmeiras está na Copa do Brasil. O Flamengo também está na Copa do Brasil. O Palmeiras vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo também vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras está disputando a Libertadores e é líder do geral. O Flamengo ainda precisa da última rodada. Qual a justificativa? Qual é a justificativa? O calendário para o nosso rival é o mesmo para a gente. O nosso rival hoje está com 22 pontos. Líder geral da Libertadores. Nós temos 18 no Campeonato Brasileiro e temos 8 na Libertadores. Num grupo onde o grupo tranquilamente seria fácil. O único problema seria a altitude. E aí o Felipe Luiz vem falar de calendário. O Palmeiras tem 31 jogos, se eu não me engano. O Flamengo tem 32, por causa da Supercopa do Brasil. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Sabe qual que é a diferença? Aí eu tenho que, infelizmente, elogiar o rival. Que o treinador português, ele não tem medo de barrar os medalhões e colocar a molecada. Ele não tem medo. O Felipe Luiz tem medo. E como a diferença? O Felipe Luiz foi treinador do Sub-17 do Flamengo. Foi treinador do Sub-20. Ele não conhece jogadores que estão ali, que possam vir jogar no time principal? Não conhece não? Não tem não? Ele não enxerga isso? Ele não enxerga isso? Então, ele começa a se tornar o mesmo dos outros treinadores. Começa a fazer o mesmo que passaram no Flamengo. Não vou generalizar os treinadores no geral, não. Que não usam a base. Por exemplo, ele foi perguntado por que o Lohan não entrou. Juninho está jogando mais, joga mais que o Lohan? Juninho está jogando mais que o Wallace Ian? E aí? Foi comprado por quase 32 milhões de reais. 7 milhões de euros, se eu não me engano. 5 ou 7 milhões. 2 gols apenas. Mas se ele não faz gols e produzir essas jogadas, beleza. É -1 quando entra. É -1. -1. Se a gente fala que o Michael, quando veio para o Flamengo, ele mesmo falou que não fez a base, que era um peladeiro, que ele não tinha os conceitos básicos, o que esse Juninho faz? E aí a gente começa a fazer o questionamento da seguinte maneira. Quando falaram que seria contratado, o próprio José Boto deu uma entrevista falando que foi indicação do Felipe Luiz com ele para poder ver, pois o departamento de scout ainda não estava montado da maneira que o português queria. Então teve o dedo do Felipe Luiz.
Será que o Felipe Luiz sabe contratar? Mesmo? Porque a contratação dele, é claro, quando você contrata um jogador, você espera que ele renda. Pode acontecer diferente. Com o Juninho. Juninho, para mim, eu tô falando, só pegar os vídeos todinhos aí atrás do canal. Para mim é um Carlinhos 2.0 com grife. Só que o Carlinhos custou 3 milhões de reais. Esse aí custou quase 30. Ou 32, não sei. Porque tem as comissões, né? É impressionante. Impressionante. Como o nosso treinador, que no primeiro momento, quando chegou, encantou, mostrando uma visão diferente de jogar, a maneira de colocar o time para frente. Foi o primeiro treinador de muito tempo que não se preocupava e a torcida não falava, até um tempo atrás, sobre Jorge Jesus, aquela parte da torcida que é viúva do JJ, né? E com o decorrer do tempo ele foi se perdendo. As oportunidades são só para os medalhões. Você não vê uma reciclagem no elenco. Você não vê uma reciclagem no elenco. E aí está refletindo, o Campeonato Brasileiro não era prioridade? O Campeonato Brasileiro não era prioridade? Claro, aí eu concordo. Agora a gente está vendo números. A importância do Campeonato Brasileiro é lá na última rodada. Na última rodada a gente tem que estar em primeiro, não pode estar em segundo. A última rodada é a mais importante. Só que para chegar na última rodada, a gente tem as rodadas anteriores. Que para a gente poder chegar na última rodada como líder, a gente tem que fazer a nossa parte nas rodadas anteriores. E não é o que está acontecendo. Dentro do Maracanã, a gente já empatou com o Internacional, empatou com o Vasco da Gama e empatou com o Botafogo. Só nessa brincadeira a gente já deixou 6 pontos para trás. O estranho, com 6 pontos para trás, o Flamengo com 18, com 6, vai a 24. Seria líder do campeonato. Aí, se isso continuar a virar uma sequência, porque como mandante a gente está jogando bem, mas como visitante, como visitante estamos jogando bem e como mandante estamos jogando mal, e o Campeonato Brasileiro, por ser pontos corridos, é regularidade, vai chegar a um certo ponto que a gente vai falar assim, ó, mas aquele ponto aqueles 2 pontos que a gente perdeu, deixou de ganhar lá do Internacional no Maracanã, os 2 pontos que a gente deixou para trás no jogo contra o Vasco, que o goleiro lá do Vasco pegou tudo que podia e o que não podia. Porque os 2 pontos contra o Botafogo, que a gente não jogou nada, mas a gente tinha que ter ganho o jogo. Aí a gente vai começar a fazer os cálculos dos pontos perdidos. É o que começa a fazer. E aí o nosso treinador, ele começa a se perder justamente nisso. E ontem, a declaração dele deixou isso mais nítido e claro. Matheus Gonçalves é um jogador anárquico. Anárquico significa individualista, que não respeita as ordens, que faz da maneira que quer e tudo mais. Isso é anárquico. Ele criticou, de uma certa maneira, o Matheus Gonçalves, que realmente não entrou e mostrou o porquê realmente
não pode ser colocado no Flamengo para jogar. Ontem, basicamente, deu para ver isso. Mais uma partida que ele entra, mais uma partida que ele vai mal. E o Everton Cebolinha está indo bem em qual partida? Quantas chances ele já teve? O Michael está indo bem em quantas partidas? Quantas chances ele teve? O Bruno Henrique está indo bem em quantas partidas? Quantas chances ele teve? O Juninho, quantas chances ele teve? Quantas partidas ele foi bem? Luiz Araújo, quantas chances ele teve? Quantas partidas ele foi bem? Mas aí eu não vejo o Felipe Luiz criticar esses medalhões. Esses jogadores que já têm nome. Bruno Henrique é ídolo do Flamengo. Mas aí eu vejo, numa entrevista anterior, que a Raíssa Simplício questionou o Felipe Luiz do Bruno Henrique, o Felipe Luiz foi meio grosseiro com ela, respondendo: putz, o Bruno Henrique não foi bem? Cumpriu tudo aquilo que eu pedi? Eu não vejo fazer a crítica. Já falei isso nos meus vídeos anteriores e vou falar de novo hoje. O Felipe Luiz, quando ele assumiu o Flamengo, que ele foi apresentado como treinador, ele falou que não estava ali para agradar ninguém. E que se ele sentisse a necessidade de trocar, ele ia trocar, independente de quem fosse. Ele fez isso. Barrou o Fabrício Bruno, colocou o Léo Ortiz, que estava pedindo passagem. Perfeito. 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 Todo mundo aplaudiu porque todo mundo via isso. Mas por que não barrar o Bruno Henrique? Ah, mas vai colocar quem? Foi o moleque da base. Você sabe por que o Estevão, lá no Palmeiras, se tornou o principal jogador do Palmeiras hoje? Porque o Abel Ferreira teve peito de barrar o Dudu e teve peito de barrar o Rony. Porque não estavam rendendo e colocou o menino. E bancou o menino. E bancou o menino. Ah, mas o menino é fora da curva. Beleza, ele bancou. E é jovem. Eu não vejo ninguém falar que o menino vai oscilar. Como se fala de Lohan, de Matheus Gonçalves, de Wallace Ian, do próprio Wesley, que hoje é titular do Flamengo. Para os jogadores do Flamengo não se pode falar que eles vão oscilar. Não, só falam isso porque eles vão oscilar. Para de passar a mão na cabeça dos jogadores da base rubro-negra. Parem, isso faz mal aos jogadores rubro-negros. Porque eles já são passados a mão desde lá da base. Desde lá da base. E aí estão chegando no profissional jogadores mimados. Jogadores que acham que são craques. Que são deuses. Que são os novos ricos da vida. Que é o que todo mundo fala da base. Tem que colocar para jogar e tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. A gente só vai saber se serve ou não se colocarem para jogar. Mas aí, toda vez que precisa fazer alteração, são sempre os mesmos. Para que o banco cheio? Hoje todo mundo sabe. Ah, porque o X9 atrapalha o Flamengo. Todo mundo sabe hoje que o Flamengo é assim. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Bruno Henrique ou Michael. O Arrascaeta ou Luiz Araújo.
Pedro ou Juninho. Esses são os jogadores que o time todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque são eles que o treinador coloca. Então não é o tal vazamento do X9 que vai fazer os times saberem jogar contra o Flamengo. O nosso treinador, ele não tira um coelho da cartola. Ele não coloca o novo. Ele não coloca o diferente. Ele não coloca. Ele colocou o Joshua contra o Botafogo da Paraíba. Entrou e fez o gol. Qual foi a partida novamente que ele colocou? O Wallace teve 4 gols no Campeonato Carioca. Quantas partidas ele entrou no Campeonato Brasileiro? Jogando pelo menos 45 minutos. Porque o Juninho já teve. Michael já teve. Luiz Araújo já teve. Everton Cebolinha já teve. Bruno Henrique já teve. O próprio Pedro já teve. Que ontem mostrou, realmente, nítido, fora de forma. Bem abaixo fisicamente dos jogadores. Mas e aí? E aí? Então, para a gente finalizar o vídeo, que já ficou extenso demais, ele está se perdendo. Ele está cavando a sua própria sepultura. Ele mesmo está fazendo a torcida pressionar por mais resultados. Infelizmente, é o que ele está procurando. O jogo contra o Palmeiras era o jogo de 6 pontos. O Flamengo vencendo o Palmeiras ainda fica 1 ponto na nossa frente. E se o Flamengo perder o jogo contra o Palmeiras, olha só, hein? Se o Flamengo perder o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo pode cair para a 4ª colocação. 4ª colocação. Só confirmar aqui se ele pode cair para 5º ou 6º. Vamos lá. Não, para a 4ª colocação. Porque o Bragantino e o Cruzeiro têm 17 pontos. O Campeonato Brasileiro não era prioridade? Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Senta o dedo no like, dá essa moral pra gente. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.